Fala, galera da internet! Está no ar mais um Como é que pode, o nosso podcast, certo? Bom, antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de deixar seu like, de ativar o sininho, de compartilhar e comentar, tá? Pois essas ações que você fizer são muito importantes para manter o canal ativo e para fazer a gente ganhar aquela determinada relevância. Então não se esqueça, vai aparecer aqui embaixo o nosso canal no YouTube, as nossas redes sociais, @Celcinho_ como é que pode, no Instagram. A gente já tá no TikTok, a gente já tá no Kawaii, a gente já tá no Twitter, então segue todas as redes, que é facinho, como é que pode, certo? Simples e fácil, como tá escrito aqui na tela. E hoje eu tenho a honra de receber essa pessoa maravilhosa, incrível, o nosso querido Nelsinho Kobayashi, ou Nelson Kobayashi. Eu falei Nelsinho porque é intimidade, né, meu amigo? Isso aí. Você é o Celcinho, então nada melhor do que eu ser Nelsinho também, né? Nerce e Cerso. Se fosse Minas Gerais, era na dupla sertaneja. Lá embaixo também, Nerce e Cerso. Nerce e Cerso. Cerso e Nerso. Celcinho, que prazer. Muito obrigado. Prazer todo meu querido. Bom, se apresente pra galera, né? Todo mundo sabe que você tá na Jovem Pan todos os dias, mas se apresente de forma... Perfeito, eu sou o Nelson Kobayashi, sou advogado, sou casado, sou comentarista político há alguns meses na Jovem Pan e sou amigo do Celcinho. Estou aqui para a gente bater um papo muito legal hoje sobre carreira, sobre direito, sobre política, sobre o que esse assunto nos levar, né, Celcinho? Exatamente. Onde a vida nos... Como diria Zeca, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Exato. Certo? Seguinte, você nasceu em Bastos, né? Nasci em Bastos. Bastos é uma cidade de 20 mil habitantes, é uma cidadezinha pequena na região do oeste do estado, na região da Alta Paulista, que fica perto de Tupã, Marília, Presidente Prudente. Sou nascido lá em 1990, então tenho 33 anos. Rapaz novo, 33 anos, completei no mês passado. Minha família paterna de descendentes, né, de japoneses, né? Meu avô e minha avó são japoneses que vieram logo após ali a Segunda Guerra. Minha família materna de paraibanos, então minha avó, minha mãe, nascida na Paraíba. Já paraibano. Já paraibano, isso aí, exatamente. Uma mistura, né? Não sei se funciona, mas é mais ou menos isso. Exatamente. Então, sou nascido lá, sou criado no interiorzão de São Paulo. Olha, que legal. E me conte aí como começou essa vida de advogado, da onde veio a ideia, porque assim, no meio do caminho tem algumas histórias interessantes, como você foi bombeiro, mas vamos por parte. Como começou o jovem Kobayashi? Meu primeiro trabalho lá embaixo foi na rádio. Coincidentemente, né? Eu trabalhei, o primeiro trabalho foi na rádio, como operador de áudio, numa rádio evangélica. Também já trabalhei com isso. É mesmo? Trabalhei. Comandava a mesa de som e tal. Ficava atrás do... Mas tinha um programinha meu lá que não vem ao caso, mas aprendi bastante nesse período. Inclusive, mexi com fita, né? Sou mais velho um pouquinho. Eu já peguei uma época de MD e uma bancada de CDs, assim, gigantesca, que era CD e MD, praticamente. Não sei se você já pegou... Você provavelmente já pegou a versão que já tinha o computador, os programinhas para rodar as músicas via... Foi nessa transição aí. Era um programa chamado Raduga, era dos primeiros, assim. Mas foi o primeiro trabalho, tinha 14 anos e eu achava aquilo muito legal, cara. Porque era uma rádio comunitária, pequenininha, de igreja, mas já tinha uma mesa de som, tinha um equipamento muito legal. É sensacional isso, né? Muito, e trabalhava para ganhar nada, né? Ganhava R$1, R$2 por hora ali, era um troquinho para agradar, na verdade. Era mais voluntário do que um trabalho. Mas já fez muito bem para mim na adolescência. Eu fui menor aprendiz lá em Bastos, trabalhei na prefeitura, não sei se tem hoje ainda, mas era Banco do Povo. Eu era tipo um estagiário ali desse Banco do Povo que dá empréstimo. Na época era Nossa Caixa, Nosso Banco, né? Sim. Para pequenos empreendedores. Então foi um primeiro contato ali com o empreendedorismo, por exemplo. Eu vi as pessoas, uma dona de casa que queria se tornar costureira, comprar uma máquina melhor, pegar um capital de giro. Fui entendendo esses conceitos que eu não sabia lá como legionário, né? Menor aprendiz do Banco do Povo. Depois fui, ainda como menor aprendiz da prefeitura, fui trabalhar no setor de ambulâncias, trabalhei com muita gente legal, desde os motoristas de ambulância, as faxineiras do hospital, os médicos. Comecei ali a ter um ambiente profissional, né? Além de, claro, de trabalhar com atendimento ao público pela primeira vez, né? E, aliás, um público que geralmente chega ali desesperado, chega precisando precisando de ajuda. Mais humilde, né? Exato. Não tem tanta informação, que é aquela... aí você dava uma espécie de uma consultoria, um caminho para eles. Agendava a viagem do pessoal que tinha que ir para Jaú, para o Hospital do Câncer de Barretos, pessoal que precisava vir para São Paulo.
ficava ali no agendamento e nessa atenção ao pessoal. E tudo isso foi fazendo muito bem, né? O trabalho faz muito bem as pessoas. E quando você lidar com pessoas, histórias de pessoas te faz você crescer como ser humano, como uma pessoa. Porque eu presumo, assim, eu também vim de uma família humilde, vim de periferia, então você começa a entender que aquilo ali é bom, mas que você não quer aquilo para sua vida, pro resto da vida. Porque se você ficar naquele lugar vai te deixar, vai te limitar. Exato. Quem é do interior, tem cidades do interior hoje que são bem abrangentes e com internet tudo bem, mas estamos falando da década de 90, da década de 2000, que não tinha toda essa velocidade de informação como nós temos hoje, né? Então, você precisa quebrar essa bolha. Sim. E, em determinado momento, foi, acho que o que você fez. Sim, mas assim, algo foi determinante nesse período aí, porque assim que eu comecei a trabalhar como menor aprendiz na prefeitura, eu ouvia tanto em casa quanto do pessoal que nos ensinava ali, da Legião Mirim de Bastos, né, que era a instituição que ensinava, dava um cursinho ali para os menores aprendizes, que era o seguinte: esse período que você vai passar trabalhando não é pelo dinheiro. O dinheiro é bom, vai te ajudar, mas é por duas coisas. Primeiro, pelo aprendizado. Você vai ter que aprende o trabalho, aprende com tudo que você puder, tirar alguma lição, você tira uma lição. E segundo, para você deixar as portas abertas. Então, foram duas coisas que eu aprendi a respeito de trabalho já, assim, de começo. Isso com 16, 14 anos? De 15 para 16 anos, né? Foi quando eu comecei. Já de começo, em relação ao trabalho. Você trabalha para aprender alguma coisa e para deixar portas abertas, para criar relacionamentos. É isso que... O famoso network. Network, que na época eu nem sabia dessa palavra, mas já entendia que, olha, ali é um espaço para você criar conexões, exatamente. Conexão, exatamente. A gente usaria talvez outra terminologia, né? Exato. Hoje. Sim. Então, isso eu levei depois para a vida, né? Para todos os outros trabalhos que eu tive, para todas as outras atividades que eu fiz, mesmo fora do trabalho, atividades acadêmicas, na faculdade, nos grupos, na igreja, em qualquer núcleo que eu participava, eu levava isso para a vida. Tira aprendizado e deixa portas abertas. E assim eu fui fazendo. Até que me inspirei lá na prefeitura mesmo, né, com os advogados que trabalhavam lá, que gostava de direito. E queria ser um advogado, queria trabalhar nessa área, porque eu sempre fui muito questionador, fui um adolescente até meio rebelde, assim, sabe? Mas acho que isso é do adolescente já, né? Ser questionador. Sim. E às vezes a pessoa não é advogado, mas ela é eu sou extremamente questionador e não sou advogado. Sim. Mas era questionador, ficava argumentando, ficava entrando em debates, enfim. E eu achava que eu tinha vocação para fazer direito. E tinha, né? Depois eu notei que realmente acertei na minha carreira. Mas daí fui para a faculdade em Prudente, que é 100 quilômetros de Bastos, né? Lá na região do Pontal. Todos os dias? No começo, sim. No primeiro ano, eu ia e voltava todos os dias. E era um ônibus, na época, bem velho da prefeitura. Demorava 2 horas para chegar, ia bem devagarzinho, sem ar-condicionado, sem nenhum tipo de conforto. Esse era o problema antigamente, né? Você não tinha um transporte de qualidade e ele era demorado, né? Demorado. E eu ainda tinha sorte de que a prefeitura de Bastos dava esse ônibus gratuitamente. Porque outras cidades não dava. E aí, na minha classe, por exemplo, tinha gente que tinha que pagar. Além da faculdade, pagava um transporte. Exato. Porque, assim, além de não ter um ônibus, os ônibus que tinham eram de 2 em 2 horas e não era uma qualidade boa. E você falava, a maioria dos ônibus nessa cidade do interior, não sei se na sua era assim, mas na cidade, tanto as próximas a São Paulo, as mais urbanas, ela tem o tal do ônibus intermunicipal, que é só no município, só serve para andar dentro da cidade. Sim. Não sei se na sua tinha isso. Sim. Lá não. Em Prudente já tinha, que é uma cidade um pouco maior, né? Sim. Mas vivi esse período aí também de pegar ônibus, chegava tarde, já jantava, já ia trabalhar. Do trabalho era almoço correndo, horário diminuído para poder sair um pouco mais cedo para pegar o ônibus. Assim, foi uma fase de muita correria na minha vida, mas que eu sinto até uma saudade. Assim, foi um período bem legal, de muita luta, né? Mas depois eu me mudei para Prudente, assim, mudei quando eu prestei um concurso exatamente do Corpo de Bombeiros. Na verdade, o concurso da Polícia Militar. Você foi bombeiro. Fui. Na verdade, não fui bombeiro de pôr a mão na massa como os que a gente vê na rua, mas eu fui soldado temporário do Corpo de Bombeiros, que era o trabalho administrativo. Mas tem gente que é do Exército e é só administrativo, não pega, não tem a função. Acho que todo trabalho é importante. Tem o estrategista, tem o cara que mapeia a cidade, tem tudo isso. Mas conte-nos sobre a experiência como bombeiro. Sim, prestei esse concurso da polícia.
pude escolher ir para o Corpo de Bombeiros, que no estado de São Paulo o Corpo de Bombeiros é da Polícia Militar, né? Então são todos policiais. Você quis escolher. Eu que escolhi. E por que bombeiro? Porque eu sabia, por colegas, que quem era do Corpo de Bombeiros tinha a oportunidade de morar no quartel e recebia a alimentação da prefeitura. Então eu já iria economizar ali com moradia, com alimentação, além de receber o salário, o que para mim era muito importante para aquela época, né? Que eu vivi. Exato. Porque não adianta você ter um alojamento e tudo e não ter o que comer. Exato. E não adiantava também eu me mudar para Prudente, só para estar perto da faculdade, o que eu ganhasse ali ia pagar meu aluguel, enfim, era melhor ficar lá na minha cidade. Então eu pude escolher, fui para o Corpo de Bombeiros, fiquei um período no Copom, né? Hoje é conhecido. Hoje é conhecido. Mas na época, em Prudente, estava acontecendo um projeto piloto do que é o Copom integrado que a gente tem hoje em todo o estado. Então, Presidente Prudente foi um dos primeiros lugares no estado de São Paulo que era uma central em Presidente Prudente que atendia todas as 54 cidades da região. Próximo. E mais do que isso, não era só 190, era 190, 193 e outras forças policiais, todas no mesmo centro operacional. Lá foi o piloto, lá foi o teste, a cobaia, né? E eu participei desse período lá como... Cobaia não tem nada a ver com Kobayashi, tá? Não, não tem. O trocadilho até serviria, mas cobaia é uma coisa e Kobayashi é outra. Exatamente. Mas eu participei lá dessa experiência da Polícia Militar, que depois se mostrou bem sucedida, né? Como um atendente do Corpo de Bombeiros no Copom, lá no CPI-8, que é o Comando de Policiamento do Interior, de Presidente Prudente. Fiquei um ano lá. Nesse período, eu aprendi muito sobre o trabalho do Corpo de Bombeiros com os colegas, né? Porque a gente ficava com outros bombeiros mais experientes, sargentos, cabos, soldados antigos. E ali foi muito legal esse período. Por quê? Porque eu tinha um computador na minha frente, um telefone que já atendia automático. O da Madonna, aquele... Exato, o microfone da Xuxa, sabe? Xuxa, Madonna, exatamente. Aquele que é só uma lapelinha aqui. Exato. E tinha um livro de protocolos do resgate, protocolos de salvamento do Corpo de Bombeiros. Você tinha que ler. Então, eu ficava com aquilo na minha frente, enquanto não tinha ligação, eu ficava lendo aquele protocolo todo. E para quando chegasse uma ligação, claro, a gente já cadastrava, já passava via sistema mesmo para uma viatura ir atender a ocorrência, mas enquanto a viatura não chegasse, para que a gente pudesse dar ali as primeiras orientações. Nesse período, a gente teve algumas ocorrências assim, muito exitosas, assim, de muito sucesso que eu pude atender. Inclusive, eu fui o primeiro soldado temporário, que era essa figura de soldado interno, né, a ser bombeiro do mês. Concorrendo na categoria geral. Quebrou os paradigmas aí. Quebrei. Pois é, teve matéria na TV da região, lá na Band, de Presidente Prudente. Inclusive, muito... Virou celebridade já imprudente. Com quantos anos você tinha? Eu tinha 20 anos. Imagina, hein? Pois é. Mas eu tive a oportunidade de ser bombeiro do mês lá, atendendo uma das ocorrências que repercutiu, que foi de uma criancinha engasgada de um mês, um menino chamado Davi, que era da cidade de Dracena. A mãe ligou desesperada e ali, por orientação, enquanto a viatura não chegava, ela conseguiu fazer as manobras de desengasgamento e aí a criança chora, sai o áudio na ligação. É assim, até emocionante, bem legal. Hoje esse Davi tem, aí se foi em 2000, né? Tem aí, tá indo para 13 anos. É um menininho já, né? Foi 2000, 13 anos não, 23 anos. Não. Foi 2000? 2010. Ah, 2010, tá. É que você falou 2000, falou. Não, 2010. Então tá com uns 13 anos. Faz 13 anos, Deus, hein, exato. Davi? Exato, lá de Dracena. O seu herói tá aqui, ó. E aí você veio para São Paulo. Como foi essa transição? Sim. Fiquei esse período aí, né, os últimos 3 anos da faculdade, trabalhando no bombeiro, fazendo a faculdade à noite, lá em Presidente Prudente. E passei no exame de ordem, estava no 5º ano ainda, já estava aprovado, me formei e ainda estava no bombeiro ali no primeiro mês. E estava pensando no que fazer. Na verdade, na minha cabeça, eu queria ser delegado. Porque durante a faculdade eu tive bons professores que foram delegados de polícia. Muita gente tenta, né? Ser delegado, né? Sim. A faculdade hoje, ela te empurra, na verdade, para a ideia do concurso público, a estabilidade, enfim. Especialmente no interior, né? Porque quando você compara o que ganha um advogado, ou a média do que ganham os advogados com os concursados, você vê que eles têm
salário maior, estabilidade, segurança, enfim. E na faculdade eu queria ser delegado, tive bons professores delegados que me inspiraram. E tinha na minha cabeça, já vou ficar 3 anos como delegado de polícia, nesses 3 anos vou estudar para ser promotor de justiça, vou ir para o Ministério Público e tal. Mas surgiu, neste primeiro mês assim, de formado, a oportunidade de vir trabalhar aqui em São Paulo em um escritório que atendia aos policiais militares. Que legal, cara. E aí fiz a entrevista com o dono do escritório, ele me contratou, eu vim já com esse emprego garantido. E aí comecei a trabalhar aqui como advogado no dia 8 de março de 2013, que é... Exatamente... 10 anos. 10 anos, que foi meu aniversário de 23 anos. E aí, nesse meu aniversário de 23 anos, eu comecei como advogado nesse escritório que eu fiquei lá por 5 anos, né? E foi um período também muito difícil inicialmente, porque... Eu ia te perguntar, você sai de Prudente, Tupã, cidades menores, para vir para essa cidade megalomaníaca. Vai São Paulo é uma coisa que não para. Exato. Então, era um cara acostumado em cidadezinha pequena. Quando você vai para Prudente, você já acha que você está numa cidade grande, que você compara, né? Bastos tem quantos mil habitantes? Bastos tem 20, Prudente tem 200 mil. Então, é uma cidade 10 vezes maior, você já fica numa cidade que, para a região, é a capital daquela região, né? Mas daí, quando eu vim para São Paulo, você enfrenta aí uma novidade muito grande. Tem alguma coisa engraçada que aconteceu na sua vinda para São Paulo? Sei lá, algum perrengue, alguma coisa que você passou? Você falou, meu, cheguei em São Paulo, achei que era isso, no fim das contas era outra coisa. O que tem algum... Assim, eu já tinha vindo muito para São Paulo, né? Na minha infância, tenho tios aqui, tenho parentes, já tinha vindo muito. Eu tenho história de parentes meu. Vamos pro Estado do Nordeste, que vinha para cá e dava sinal pro metrô. Não sei se aconteceu com você, mas algo parecido. Não. Cheguei em São Paulo, fui subir Nunca fiz, mas quando eu cheguei em São Paulo, eu não tinha o hábito de ir na Avenida Paulista, por exemplo, porque eu vinha quando era criança, adolescente, então ficava na casa dos parentes, ia no máximo no shopping, em um rolê, assim, né? Mas quando eu vim para trabalhar, que eu precisei ir, por exemplo, na Avenida Paulista, e eu não conhecia, nunca tinha visto, cara, eu fiquei igual um caipira mesmo, olhando para os prédios, olhando para a avenida que só via na televisão, admirado, sabe? 23 anos de idade, advogado, mas ainda muito acostumado com o interior. E fiquei lá olhando aqueles prédios, admirando, igual um bobo. Sentei ali perto da esquina com a Augusta, no Banco Safra, sabe? Sei. Sentei ali numa guiazinha e fiquei lá igual um bobo olhando. Hoje, coincidentemente, eu trabalho na Avenida Paulista porque a Rádio Jovem Pan fica lá, né? Então é o meu local de trabalho de todos os dias. Que engraçado, mas nesse período aí de 10 anos, eu precisei me acostumar à cidade grande, porque os 2 primeiros, principalmente, foram muito difíceis, assim. É porque no interior você é tranquilo, você abre a carteira no meio da rua, você faz as coisas tranquilamente. Não sei hoje como tá, mas a maioria das cidades ainda preservam muito disso, né? Sim. Aí você chega em São Paulo, uma cidade que para você tem que fazer tudo meio... Principalmente quando se trata de questão financeira, tudo meio escondido, né? Tudo meio... Então você fica todo cheio de dedos, todo cheio receoso. Então imagino. E se você for analisar, onde tudo começou? Na Paulista. Onde você está hoje? Na Paulista. E é legal você fazer essa... Sim. E o meu primeiro trabalho foi numa rádio. Hoje eu estou lá na Rádio Jovem Pan, que virou TV. Né? Hoje eu fico vendo lá, por exemplo, os equipamentos de rádio, porque a Jovem Pan, claro, o que a gente vê na TV são os estúdios de TV, mas eles ainda mantêm lá aquela cabine clássica do Pânico, sabe? Do estúdio colorido, sim. que é uma mesa de rádio. Porque virou praticamente uma referência ali, não que eles utilizem. Sim, mas ainda tem lá e às vezes eu fico vendo, nossa, que legal, né? Que é uma das maiores rádios do Brasil, se não a maior. 80 anos de tradição, a Jovem Pan. Passou por diversas fases aí do nosso Brasil, da história, da política, dos esportes, né? Então tem sido assim, uma experiência muito legal. Mas enfim, eu cheguei em São Paulo... Trabalhei nesse escritório por 5 anos. Foi um período também de muito aprendizado, porque era um trabalho de loucura, assim, de fazer de tudo que um policial militar lá, cliente do escritório, precisasse. Então, se ele tinha um divórcio, a gente cuidava do divórcio. Se ele tinha um bico de segurança que precisasse de uma ação trabalhista, a gente fazia ação trabalhista. Se ele precisasse de uma ação contra o Estado, uma questão funcional, de aposentadoria, a gente fazia. Então, assim... em um mesmo dia, às vezes eu fazia um atendimento de família de manhã, uma audiência trabalhista à tarde, voltava correndo para o escritório para escrever um recurso de uma ação de direito constitucional, por exemplo. Então, era assim,
um mundo de informações. Você tinha acesso a quase todos não, mas muitos setores do direito. Do direito, sim. Porque você acaba aprendendo um pouquinho de cada, isso que é muito importante, Sim, né? sim. E dá a condição pra gente saber o que a gente mais gosta também, né? Porque você testa, você faz um passeio ali em todas as áreas. E qual área que você mais gosta? A área que eu mais gosto, assim, eu nem tenho feito tanto mais ultimamente, mas o que eu mais gosto é de plenário, de discussão, debate. Então, eu gosto de plenário do júri e eu gosto de tribunal de justiça militar. Que no tribunal de justiça militar, onde são julgados... Enfrentamento, então. Enfrentamento, exato. Porque no TJM, Tribunal de Justiça Militar, é muito parecido com a justiça americana, que é tudo muito no discurso, com oralidade, né? Poucas peças escritas e muitos debates orais. Então você vai para o enfrentamento com o promotor de justiça diante de... Você tem que saber argumentar. Tem que saber argumentar. E mais até do que o plenário do Tribunal do Júri. Por quê? E você tem que ter uma boa oratória também. Não adianta você falar, tipo, de repente, você sabe argumentar, mas não sabe colocar de forma correta. Exato. E você vai estudar o juiz. Exato. Mas, por exemplo, é até mais difícil que no plenário do Tribunal do Júri Comum. Por quê? Porque no Tribunal do Júri Comum são 7 jurados do povo. Então, você pega professor, pega um servidor público, pega um mecânico, pega pessoas do povo que não têm necessariamente um contato com o direito. Não tem conhecimento. Exato. Então, vale muito a emoção, por exemplo, nesse tipo de discussão, né? A gente fala que o Tribunal do Júri é um grande teatro. Então, vale de tudo. Uma oratória mais apelativa até. Você tem que fazer chorar, você tem que emocionar, você tem que tentar entrar... Contar a história, tem várias técnicas. É, né? aquele que tradicionalmente a gente vê no filme, né? Filme americano. Filme americano, que você fala tal... E você vê que o público também interage, então você tem aquela coisa, quem vai dar testemunho... O cara às vezes entra lá, na hora não fala, tem um que faz e fala até demais, falando... Choca todo mundo, então Sim, mas no TJM, por exemplo, apesar de serem 5 os ouvintes do seu discurso, do seu debate, são 5 técnicos. Por quê? É um juiz togado, um cara que fez concurso para ser juiz de direito do Tribunal de Justiça Militar, e 4 oficiais da polícia, que eles têm aula de direito na Academia do Barro Branco, geralmente já são majores, coronéis, que fazem inclusive uma especialização, mestrado e doutorado na área de polícia e segurança pública, né? Então, você tem que ir para o debate, para o discurso, mas com tecnicidade. Você tem que falar da questão técnica, porque ele não vai se deixar levar por um discurso apelativo, emocional, entendeu? Ele vai querer argumentação factual. Exatamente. Então, por isso que eu gosto muito do TJM, porque tem essa característica de técnica. Você não precisa Você não precisa ser tão teatral, né? Exato. Porque esse que a gente falou, americano, é teatral. Você Sim. precisa emocionar, entrar na alma da pessoa e tentar entender. Aquele cara que ele vai entender. Aí você tem que fazer uma analogia. Você tem que analisar os jurados e o juiz. Exato. Os jurados é mais importante às vezes que o juiz, porque eles que vão votar. Sim. O voto dele é importante. Nesse outro caso, não. Você precisa ser praticamente factual e técnico. Você Exato. tem que ter o poder da argumentação de fato. Exato, mas ó, essa coisa de analisar o jurado é até mais difícil, tanto no Tribunal do Júri quanto no Tribunal de Justiça Militar. Por quê? Porque no Tribunal do Júri são pessoas que são sorteadas para aquele julgamento. Às vezes o cara nunca participou, às vezes é a primeira vez. E mesmo que tenha participado outras vezes, você tem muito pouco para tirar do histórico dessa pessoa. No TJM... há uma diferença quando é praça e quando é oficial a ser julgado, né? Quando é oficial, eles sorteiam um conselho especificamente para aquele julgamento. Quando é praça, tem lá um conselho que já está formado para ficar 3 meses, mas é muito pouco tempo para você ter precedentes desses julgadores. Mas, por exemplo, eu faço muito, talvez seja o que eu mais faço hoje na advocacia, sustentação oral no tribunal. O que é isso? Você tem um processo, você ganhou ou perdeu, teve um recurso. Vamos supor que você não gostou da sentença, recorreu. Quando chega no tribunal, há uma oportunidade de sustentação oral, que são 15 minutos para o seu advogado falar para os desembargadores a respeito do seu caso, para convencê-los ou para mudar a sentença ou para manter, dependendo do seu interesse. Neste caso, você tem como estudar a história daquela corte, daqueles julgadores, então daquela Câmara. Né? Pode pegar o histórico deles para poder... Aplicar. Então, eu faço muito isso. Por exemplo, e as sustentações orais eu faço muito mais para outros escritórios até do que para os meus próprios processos. Me especializei nisso. Então, outros escritórios já têm como protocolo. Chega na fase de sustentação oral, passa para mim terceiriza. E eu faço esse trabalho.
Não tenho contato nenhum com o cliente, nunca vi a cara do cliente, só tenho o contato com o processo, exato, estudo, me preparo, visito os desembargadores antes do julgamento para levar ali um resumo do que vai ser falado, enfim. Esse também tem filmes que tem esse tipo de advogado, que ele vai lá, para de um por um, conversa de um por um, entrega o processo. Eu não lembro que filme que é, tem um filme que é muito emblemático, que eu não lembro o nome da atriz, que ela faz isso. Sim. E é muito legal, porque, tipo, no final das contas, no último, que ela não tem a menor esperança, é quem faz ela mudar completamente, que faz mudar completamente não vou falar narrativa, mas aí o processo, né? Exato. Mas pra você ver, aqui no Brasil isso é possível, não é nada ilícito. É possível. Você leva o que se chama de memoriais, que é um resumo do que vai ser falado. Esses memoriais não entram no processo, mas você leva lá para a pessoa que vai julgar e conversa com ele pontualmente a respeito de algum detalhe importante do caso que você vai fazer a sustentação oral. Em Portugal, por exemplo, isso não pode. É inclusive crime. Se você levar memoriais e querer falar com o desembargador, com o juiz, antes do julgamento. Eles entendem como se fosse uma tentativa de extorsão, alguma tentativa de suborno, alguma coisa ilícita. Aqui não, aqui é possível, totalmente lícito, dentro da lei. Que legal, isso é importante. E você é conselheiro na OAB, é isso? Conselheiro? Sim. Até confundi aqui na hora de escrever a palavra aqui. É conselheiro seccional, né? Seccional? Isso. É um trabalho que eu desempenho desde o ano passado. A gente disputou as eleições da OAB nas últimas eleições em 2021. Vencemos as eleições. Pela primeira vez em 20 anos, um grupo de oposição ganha as eleições na OAB de São Paulo. Eu já tinha participado outras vezes, não como conselheiro, participava de comissões. Mas nessa oportunidade eu fiz parte da chapa e a gente ganhou as eleições de 2021 com a Patrícia Vanzolini como presidente e eu estou lá podendo participar como conselheiro. Nessa gestão que vai até o ano que vem, né? E aí tem novas eleições. Você vai ano que vem temos novas eleições na OAB. Você pleiteia novamente a reeleição. Seria isso, mas aí depende de como vai ficar a formação da chapa. Isso ainda vai ser discutido. Pensei que era uma coisa que nem como é política mesmo, né? Sim. A gente está entrando no assunto que te levou até a Rádio Jovem... A rádio não, a TV Jovem Pan, né? Exato. Que hoje você apresenta... Você é apresentador de um programa ou você é... Não, hoje eu tô comentarista. Comentarista. Sou comentarista contratado da Jovem Pan, tô lá de segunda a sexta, de vez em quando nos fins de semana. Atualmente eu tô fazendo o Jornal Jovem Pan, que é das 8 às 10 da noite. Seria mais ou menos o jornal principal da rede. Da noite, né? Da noite. Que seria o equivalente... A gente tem dois jornais. Lá o Jornal da Manhã, que é o mais clássico, que é... No caso da Jovem Pan que tem aquele repita, né? Fala a hora... Vambora. Jovem Pan, repita. Isso é clássico. Isso é... Quem nunca acordou, olha, quem passou dos 30 anos e nunca acordou ouvindo essa vinheta, ouvindo repita, não teve infância, não teve vida. Exato. E agora eu tô fazendo o Jornal Jovem Pan, mas já passei por outros programas. Lá a gente tem um revezamento de comentarista dentro dos programas, né? Ultimamente tenho feito o Jornal Jovem Pan e o Linha de Frente, que é das 2 às 4 da tarde, que é comandado pelo Thiago Pavinato, né? Pavinato, o senhor está convidado para vir aqui também, cantar seus sambas em redes, fazer as suas analogias musicais, que é muito legal. Eu acho muito divertido. O Pavinato é uma figura. Criativo cara, demais. Cara, ele tem uma capacidade de criação e ele traz humor, ironia. Ele é um cara fora de série. Não, e as sacadas dele são muito boas, né? Sim. Então ele é um cara muito que deve ser muito legal estar do lado dele. Sim, um prazer. Quase todos os dias um prazer. E no Linha de Frente é praticamente um programa de debate político, né? É uma afronta entre posições diferentes, né? Sim. A gente voltou a ter um contraponto na mesa, né? Que por um tempo a gente tinha ali pessoas que geralmente concordavam, então um ia complementando a ideia do outro. Mas agora, recentemente, a Jovem Pan voltou a colocar um contraponto, que é alguém que geralmente tem uma ideia progressista, de esquerda, e ali há o debate de ideias, o que é bom para o público, porque tem oportunidade de ver ambas as visões e tomar a sua decisão, né? Sim, até porque, assim, todos os lados têm um determinado momento que tem uma certa razão, né? Sim. Vamos falar em português, porque assim, tem um determinado ponto. Que a pessoa não pode ser é imoral e hipócrita, né? Que tem muito, infelizmente, quando a pessoa fica muito fanática. E no Brasil, hoje em dia, ninguém analisa. Eu estou fazendo uma análise minha política. Percebo que a gente tem 3 viés, praticamente. Não existem 2 viés, como todo mundo prega. É que são 2 viés que são mais altos, porque tem dois grupos mais radicais. Você tem o terceiro viés, que é o viés mais, como a gente pode dizer, às vezes mais europeu, que seria o tal do social-democrata.
Que é o viés que tem coisas de ambas as partes, né? E aí você tem essa afronta. E Queria ser que seria um PSDB, assim, né? Alguém que tá ali... a maioria dos partidos do nome do Brasil, tirando a parte de esquerda mesmo e de direita, que acho que vai ter 1 ou 2 partidos, de esquerda tem um monte. O maior a gente conhece, não vou ficar citando nome de partidos, nem falar nome de políticos, pra gente não ficar debatendo aqui quem é, quem não é, quem não é. Mas, e aí seria um PSDB, um MDB, um DEM, todos esses partidos aí são o famoso centrão, né? Que seria. Mas que ele não tem muita formação, eles não conseguem pegar muita parte ideológica das pessoas, né? Sim, porque na verdade esse centrão, poucos são de verdade centro na política, né? A maioria deles, eles podem ser esquerda ou direita, eles são flexíveis, de acordo com a conveniência, né? A gente tem partido que está na situação desde o governo Lula. Então, o cara era a situação quando era Lula, continuou a situação quando foi Temer, continuou a situação quando era Bolsonaro e agora o Lula voltou, ele continua na situação. Por quê? Porque são partidos que estão muito mais atentos ao poder, visam muito mais... Cargos, né? A cargos, a tá participando do que... Realmente está sendo oposição. De impor uma ideologia de centro, na verdade, né? Então, eles não são, na verdade, centro. Eles são esquerda se a esquerda estiver no poder. São direita se a direita estiver no poder. É o famoso boi de piranha. Exato. Como diriam, né? Porque... E se você pegar o brasileiro, a maioria tem esse viés. E que é pouco explorado. Sim. Por esses partidos que se acomodaram. Porque seria legal uma terceira via num debate onde as pessoas conseguem entender. Porque assim, eu percebo hoje, tá? Tô conversando com um comentarista político. O cara tem um monte de mestrado, um monte de coisa aí, debate isso na TV. Mas tem radicais dos dois lados. E esse é um problema. Porque você pega, por exemplo, você é mais à direita e tem um viés evangélico. Mas tem aquele evangélico que ele se torna tão radical que ele não consegue entender que, por exemplo, o cara que às vezes tem uma ideia sobre... Não vou falar aborto, que não é legal, mas sobre homossexualidade. O cara às vezes tem uma ideia que fala, não, é aceitável, é isso, aquilo, tá. Tem uns pontos que os caras puderam, e não para não ser preconceituoso. Sim. Só que o radical, ele abomina aquilo, porque segundo a Bíblia, porque você não sei o quê. E do mesmo jeito tem do outro lado aquele que finge apoiar de uma forma concreta, apoia, mas nunca sentou numa calçada de minhocão para conversar com uma pessoa trans, por exemplo, e dar uma palavra para ela para entender qual é o problema dela e poder ajudar e explicar, olha, você pode fazer o que você faz, mas faça, se previna, Você entendeu? Então, assim, porque há hipocrisia dos dois lados. Então, por isso que eu falo, a ideologia de centro talvez seria um viés a mais e que se as pessoas soubessem explorar, conseguiria pegar aquelas pessoas que são mais centrais. Porque nos dois lados tem as pessoas mais centrais, que é aquela que você consegue pôr numa mesa e debater. Sim. Se você colocar na bancada da Jovem Pan um cara que seja ultra de esquerda, o que vai acontecer? Vai dar errado. Assim como se colocar um cara ultra de direita também, exatamente. como deu, né? Então, assim, a gente tem que, na verdade, aprender com tudo que aconteceu aí nos últimos meses, nos últimos eventos importantes, que o exagero enfraquece a causa. Então, se você vai com os 2 pés no peito para defender o seu argumento, você já eliminou o seu argumento do debate. Por quê? Porque a sua agressividade, a sua violência no discurso foi tão grande que ninguém quer saber o que você tem para falar. Ainda que o que você tenha para falar tenha alguma relevância. Então, assim, acho que a gente tem que estar o tempo todo aprendendo, né? E esses últimos eventos têm muito a nos ensinar a respeito de como levar o nosso argumento para uma mesa. Porque se não for numa mesa de conversa, ninguém vai chegar a lugar nenhum. Você vê que, por exemplo, no plenário da Câmara dos Deputados, que deveria ser essa mesa, né? Esse local de amplo debate público, de discussão, de troca de ideias, né? A gente não tem. A gente tem lá, na verdade, um palanque político para a rede social, ultimamente. Infelizmente. Então, as pessoas não estão preocupadas em ir para o plenário, para o microfone da Câmara dos Deputados, para acrescentar algum debate público. Não, as pessoas querem ir lá para fazer um corte, postar no Instagram, no TikTok e viralizar. E trazer seguidor, porque seguidor vira... eleitor. Exato. Infelizmente, né? Esse é o mal da sociedade moderna. E às vezes, é até difícil falar isso, né? Mas às vezes é até importante, interessante para muitos parlamentares que a pauta dele não vire uma lei,
que a pauta dele não se concretize. Por quê? Porque enquanto não se concretizar, ele vai ter microfone, discurso para ficar explorando politicamente e ganhando eleições, entendeu? É isso que eu ia falar. Porque se você pega muitos discursos dos dois lados, eles não se concretizam e o projeto nunca vai para frente e eles ficam só naquele fala. E às vezes nem estão protegendo a minoria que eles realmente fingem proteger. Exato. E essa minoria fica ali exclusa e ela fica, eu vou apoiar ele porque ele falou que defende a gente. Amigo, então quando você for debater um negócio político, seja qualquer viés que você for, tente ser coerente. E as pessoas, infelizmente, no Brasil não são porque as pessoas se apegam o brasileiro é maternal e passional, né? Ele gosta daquela coisa, o pai, a mãe, ele precisa ter aquilo, precisa ter dependência, né? A dependência, isso. Tem que ter alguém para suprir alguma necessidade da pessoa. Que eu olho isso, eu falo, cara, às vezes eu falo, mano, tem gente que eu conheço gente há 10 anos, ele defende uma causa, nunca foi feito nada pelo político que ele apoia naquela causa e ele continua apoiando e ele acha que o político está certo, quando de fato não fez nada. E aí aquela coisa, a política do pão e circo, porque enquanto eles dependerem de mim, tá ótimo. Exato. E a nossa política se usa muito, se faz muito, né? Voltando ao direito, das brechas processuais que nós temos aqui, né? Sim, sim. É muito engraçado. Sim, mas você sabe que isso, Celcinho, levou a gente a ter uma sociedade que, vez ou outra, está elegendo algum ídolo, né? Essa necessidade de dependência de alguém. Maternidade. Exato. Vez ou outra está elegendo ídolo. Ou é um político, ou é um juiz, ou é um youtuber, ou é alguém que... Não, agora ele nos representa. Fulano nos representa. Essa coisa de nos representa, não me representa, sempre está terceirizando a esperança em pessoas, né? Que são tão falhas quanto a gente. Então, assim, é um mal dessa geração. Eu acredito que a gente tem que vencer. Você acha que a gente deveria... a população deveria prestar, em vez de em pessoas, no processo. Nas ideias. Sabe por que nas ideias? Exato. Sabe por que nas ideias? Porque, às vezes, você quer fazer um exercício. Se você é, ou você que está assistindo a gente, se você é ou não essa pessoa, ou está caminhando para ser, pensa na pessoa que você votou. Você concorda com tudo que ela faz ou não? Com o que ela fala, tudo que ela trabalhou, enfim, todos os atos dela como um gestor público? Se você conseguir falar 3 coisas que você não concorda e criticar, você mostra que você está apostando em ideias e não em pessoas. Agora, quando você começa a apoiar cegamente tudo que alguém faz, fala, age, provavelmente você esteja mais ligado à pessoa, à figura dessa personalidade, do que propriamente às ideias que você tinha em comum, né? Porque no Brasil, se você for analisar todos, de todas as esferas, de todos os 3 lados, eles têm falas e ações pífias. Exato. Para não falar ridículas, né? Se você pega, você fala, mano, o cara riu de uma desgraça, o cara falou e todos têm falou isso. Uma besteira e tal. Exato. Aí você pega e quando ele deposita a confiança naquela pessoa, ele tá errado, cara. Porque tem um sistema por trás. E esse sistema tem milhares de brechas, milhares de opções que faz o cara, às vezes, ir para frente, dar 3 passos para trás, para na frente estar na frente. É só você pegar o que ocorreu nos últimos 7 anos. Sim. Foi 2 passos para trás para vir 3 para frente, porque sabia qual era a próxima jogada. Sim. Porque é um tabuleiro de xadrez. Sim. E aí eu acho que o brasileiro ele cai muito naquela... o meu ídolo... Não existe política. Você não pode ser fã de política, você pode ser fã de política. É o que eu falo para as pessoas. Discuta a política, não o político. O político é o que menos... Perfeito. O que menos vai importar ali. Porque a gente é fadado a votar no menos pior. Sempre. Ou no que te empurram como menos pior, porque às vezes não é nem o menos pior. Sim. E às vezes a gente dá prazo para trás e eles não querem que a gente progrida. Porque às vezes você fala, nossa, mas isso vai fazer, sei lá, uma digitalização de algum processo aí da área de direito, de qualquer outra coisa. Vai acarretar um custo menor para o Estado. E se você pôr essa pauta na mesa, você vai ter Tem nos Estados Unidos, né, o sisteminha lá que analisa os processos. Que foi proibido porque ia gerar não sei quantas pessoas desempregadas. Então as pessoas não entendem que tem uma evolução que vai acontecer, quer queira hoje, quer queira amanhã. Você vê aí, não sei se a gente muda de assunto, mas por exemplo, você está falando isso, estou lembrando aqui essa notícia que saiu há algumas semanas aí que o ChatGPT, sabe? Sei. O ChatGPT, ele foi submetido a um exame de ordem.
exame da OAB, e passou. Você acredita nisso? Eu foi acho que eu vi algo. E foi aprovado. Isso mostra que o computador ele já tem condições, por exemplo, de fazer um julgamento. Um recurso, uma apelação, uma ação judicial. Mas é preciso ter um controle também sobre a AI, né? Porque, Sim. gente, a gente tá vendo o avanço em meses que teve da AI. É uma coisa que você... Sim. Que absurdo. Você olha a foto do Papa de tipo, jaquetão, bobojaco, não sei o que você fala. Cara, como assim? Parece muito real. Parece muito real. E as pessoas vão usar isso pro mal, né? Exato. E até agora, a última notícia aí, ou das últimas, né? Que ele tentou até burlar aquele sistema de eu sou um humano, eu não sou um robô, sabe? Aquele que você tem que clicar. Ele estava fazendo um processo ali que chegou e esbarrou num capite, acho que capite, eu acho, alguma coisa assim mesmo. num teste desse, e ele foi contratar um serviço para resolver esse capite para ele poder passar de fase. E aí o pessoal falou, mas como assim, você não consegue fazer? Ele falou, não, é que eu tenho uma deficiência visual. Olha só, então o robô está mentindo que não é robô para contratar alguma empresa para ultrapassar essa fase que veda robôs. E aí a gente volta para a parte do direito. Como vamos lidar com essa tecnologia, com tudo isso? Porque assim, na política a gente sabe que vai ser danoso, vai ser uma coisa que vai penosa, que vai demorar para diminuir, para reduzir, para entender que políticos também não são tão bons, são humanos, que erram isso e aquilo, piriri, pororó. Só que tem na parte do direito essa evolução que, cara, é um mercado que quem conseguir ficar especialista nisso vai surfar, nadar de braçada. Mas já tem. A gente já tá tendo algumas imersões aí de especialistas nisso que estão vendendo cursos para advogados, né? Para usar essa ferramenta em prol do escritório, da advocacia. Ou seja, vai ter uma demanda de desempregados grande. Vai. Se o cara faz o que um robô faz, provavelmente ele vai perder o emprego. Por isso que é importante o cara estudar, se especializar, para não fazer um trabalho que um robô possa fazer. Porque os robôs estão fazendo esse trabalho, aí, ultimamente, vão ganhar o mercado. Parece uma coisa engraçada, mas quando você assiste aqueles filmes meio futurista, que o ser humano vai virar escravo do robô, as pessoas vão voltar... Vai ser mais bem pago a pessoa que faz o serviço braçal, porque o robô não faz tanto serviço. O braçal até faz, mas talvez não com a mesma eficácia e tudo mais do que o cara que trabalha, de repente, com números, dados, essas coisas. E vai chegar uma hora, então, que o robô, você vai trabalhar praticamente para o robô, porque assim, a empresa não vai ter nenhum ser humano quase. O cara vai estar subindo laje, vamos falar o português correto, entregando pão, e vão ser os empregos. E o humano vai ser escravo do robô. Não escravo, tipo, a ponto de trabalhar para eles, mas escravo assim. Tudo que tem que fazer, quem faz é o robô. A única coisa que eu faço é não pensar. Algo que eu não preciso pensar tanto, exija mais força, né? Mas você vê que as coisas só vão mudando década após década. O que são os atores da discussão, né? Agora a gente está falando do chat GPT e de profissões que seriam profissões do intelecto. Mas alguns anos atrás, o trator substituiu um monte de trabalhador braçal na lavoura, por exemplo. E quem que se sobressaiu a essa mudança? Os lavradores que passaram a dirigir o trator, a consertar o trator, a fazer manutenção, enfim. Então, hoje, a gente já tem visto isso, a profissão dos programadores é a profissão de ouro. Antigamente era engenheiro, médico, advogado. Hoje é o programador que sai da faculdade ou durante a faculdade, ele já tem um salário aí de no mínimo 10 contos. Se ele souber tal sistema, tal tipo de programação, exatamente. E um advogado recém-formado não ganha 10 contos no escritório. Um engenheiro, um arquiteto também não ganha. Trabalha paga para trabalhar no começo. Exato. Por quê? Porque a sociedade mudou. Então a gente tem que ter isso vivo aí para não ficar para trás, né? Eu te perguntei porque assim, muita coisa do direito vai ser substituída por aí. Sim. Não é por aí não, tá, gente? É a inteligência artificial. Que vai ter gente que vai dizer, por aí aonde? Sim. Então, eu imagino. E como que o direito vai conseguir não brecar os empregos, mas brecar... Porque precisam de leis para regulamentar esse tipo de coisa. Então, aí a gente tem, historicamente também, um atraso na legislação em relação aos fatos novos da sociedade.
Tem um livro antigo de filosofia do direito que ele traz Isso no mundo inteiro, não só no tríplice, Brasil. no mundo inteiro, principalmente no Brasil, que é de fato, valor, norma. A gente tem um fato novo, esse fato vai acontecendo, as pessoas começam a atribuir valor a esse fato, e a partir dos valores positivos e negativos que são atribuídos a esse fato, há a norma, há a legislação em relação a isso. Então, por exemplo, se o chat GPT for um instrumento de criminalidade, daqui a pouco, se algum esperto começar a enxergar nisso oportunidade para... pessoas e assim vai. Antes ele aplicava um golpe a cada 10 minutos por celular, por exemplo. Agora, com a inteligência artificial, ele tem lá um banco de dados de 1.000 pessoas, ele aplica 1.000 golpes de uma vez, por exemplo. Ele conversa com o chat GPT e... Conversão de golpes vai ser maior, né? Exato. Então, por exemplo, a partir do momento que isso começar a acontecer, isso vai gerar um valor negativo a esse fato e isso vai virar uma norma. Mas com muito atraso. Por quê? É só olhar para o Congresso. Fala 10 deputados, 10 senadores. E imagina se esses 10 deputados e 10 senadores estão atentos ao que está acontecendo na sociedade em relação a isso, por exemplo. Não sabe nem falar português. Então, você vê, por exemplo, aí as sessões que o pessoal, como a gente falou, está muito mais preocupado com like, com fazer um discurso espetacular, lacrador, quando seria, na verdade, o responsável por legislar, por começar a colocar limites para impedir, por exemplo, crimes de acontecerem ou para regulamentar, para gerar segurança jurídica às pessoas que se utilizam desses meios. Porque assim, eles falam tanto da rede social, mas a rede social hoje em dia é uma coisa que assim, a gente sabe como controlar, é fácil. A gente está batendo a nossa porta a inteligência artificial. E isso, não sei, eu tenho uma extrema preocupação. Você tem filho também, então você deve ter essa extrema preocupação. Porque você não sabe o que está do outro lado. Sim. E aí você falou, o deputado, o senador, todos eles deveriam estar se preocupando já com esses fatos. Eles estão preocupados em fazer discurso. Às vezes eles estão falando até coisa certa, mas de forma errada, de maneira errada. Sim. E eles não estão preocupados com isso, eles estão preocupados em tentar manter você dentro daquela bolha, sem que você já percebeu que aquela bolha já foi estourada, que existe outra bolha aqui sendo criada diferente. Você pode ter certeza que vai acontecer 10 seminários sobre linguagem neutra no Congresso Nacional e não vai ter uma sobre o avanço da inteligência artificial na criminalidade, por exemplo. Porque eu estou perguntando isso para você. Entendeu? É uma coisa que pergunta, porque vai aumentar a criminalidade, vai aumentar golpe, vai aumentar uma série de outras coisas, porque tanto é que, se você olha, acho que os principais, não sei se foi o Elon Musk e o da Google, eu sempre esqueço o nome dele. Do Google, não sei. Não é o Jobs, não, o Jobs é o da Apple. Isso. O da Google é... Produção, me ajude, por favor. O líder da Google? Da Google não, a da Google é o do Facebook, não é? É o mesmo? Zuckerberg. E o da Microsoft. É isso, Microsoft? Não. Bill Gates. Bill Gates. Isso. São os três. Eles falaram para se começar a discutir mundialmente regras para inteligência artificial. Isso é uma matéria que eu li de 3 linhas. Você vê como não dão relevância para isso. Uma matéria de 3, 4 linhas que eu li, não lembro nem qual site, nem sei se foi nacional. Então, assim, é uma coisa que eu estou me preocupando como um ser humano. Você provavelmente já está se preocupando. E você em casa tem que começar. Sim, e outra, não é só na criminalidade que isso pode impactar. Isso vai impactar nas relações de trabalho, isso pode impactar nas relações de privacidade de dados, por exemplo, porque o governo deveria se preocupar muito com isso, porque ele é o maior detentor de dados sensíveis da população, né? Isso pode impactar nas relações contratuais. Então, assim, tudo que uma pessoa pode fazer com outra através de um documento, a inteligência artificial pode interferir positivamente ou negativamente. Então, é algo que a gente já deveria estar se preocupando. Como jurista, eu tenho que perguntar isso para ele, porque assim, é uma coisa que, cara, todo dia quando eu olho, eu falo, cara, não é possível que isso... E me preocupa, tá? Me preocupa. Tenho filha, né? E a gente fica preocupado. Como pai, a gente... Que mundo é esse que ele vai crescer? E aí você falou, a nossa legislação. Uma pergunta aqui de leigo, que você já deve ter respondido muitas, inúmeras e milhares de vezes. Não só lá na bancada da Jovem Pan, quando você está falando lá de política, a gente sabe e entende todos os seus pontos a pontos. Aliás, a bancada é sensacional, quase todas as pessoas. É muito raro ter alguém que radicaliza. Geralmente é uma frase descontraída, ainda mais mesmo entrando uma pessoa de contraponto, é uma frase descontraída, porque não adianta pôr um cara de contraponto que ele vai chegar lá com coisa e indagar. Sim. E no meio disso tudo,
Agora até me esqueci da pergunta. Você me perguntar Pode sobre ser. legislação. Sobre a legislação. A nossa legislação, ela é eficaz ou não? Perante ao mundo. Olha só, a gente tem um problema no Brasil em relação à legislação, que é o excesso de legislação, o excesso de leis. Aliás, essa é uma característica de sociedades pouco civilizadas, né? O excesso de leis. As sociedades mais civilizadas, elas têm poucas leis. Sociedades seriam os emergentes. Pois é, vamos colocar, por exemplo, um país europeu de primeiro mundo, super civilizado, tem poucas leis. A Constituição norte-americana, por exemplo, pouquíssimos artigos, é bem enxuta. Por quê? Porque você não precisa, por exemplo, de uma lei para falar que o homem não pode bater na mulher, por exemplo. Por quê? Porque eles já são civilizados o suficiente para saber que um homem não precisa bater na mulher. Então, E vice-versa, e assim vai. Então, aqui no Brasil, a gente tem um excesso terrível de lei. É lei em cima de lei. E aí a gente vem com lei posterior, que revoga uma parte da anterior, aí fica valendo um pouquinho da anterior, um pouquinho da posterior, aí vem uma nova. Seria chamadas emendas, é isso? Isso quando é na Constituição, né? Porque a gente tem uma Constituição só e depois vai recebendo as suas emendas constitucionais. Mas lei não. Lei tem uma, depois tem outra, aí fica valendo uma parte de cada, depois tem outra e outra e outra. Então a gente tem aí, sei lá, 14 mil leis, boa parte delas revogadas, boa parte delas parcialmente revogadas. Então a gente tem um emaranhado. Por exemplo, É um retalho de coxa. a Justiça do Trabalho, por exemplo, é amparada na CLT. O que é a CLT? É consolidação das leis trabalhistas. Então, antes dela ser consolidada... Pergunta de bobo. Muita gente compara ela com a lei do rapaz que começa com M. Lá não vou falar o nome, então é uma coisa que... Eu não sei, porque eu não sou trabalhista, eu sei pouco. Mas eu sei, por exemplo, te dar esse exemplo de que na Justiça do Trabalho eles têm uma consolidação de leis, porque eram várias leis espalhadas, que alguém juntou todas elas em um livro só, vamos dizer assim, para poder ter tudo num lugar só. Por quê? Porque eram várias leis espalhadas. Eles dizem que aqui no estado de São Paulo... A do Brasil é parecida com a italiana. Pronto, para ficar mais implícita a pergunta. Entendi. Mas aqui no estado de São Paulo, por exemplo, ou na cidade de São Paulo, a gente tem uma lei que diga, que tenha que dizer na porta de um elevador que você não tem que tomar cuidado para entrar no elevador para conferir se o mesmo está lá. Tem até esse erro aí, né, Crasso, de falar que verifique se o mesmo está no seu andar. É absurda. Vamos aproveitar, deixa... Qual a lei mais absurda que você viu assim? Você já falou, mano, eu tô estudando. Isso não é verdade. Tem uma lei de Biritiba-Mirim, uma lei municipal de Biritiba-Mirim de alguns anos atrás. Veja só a situação. O prefeito, ele estava com um problema na cidade que era o seguinte. O cemitério municipal lotou, ele precisava construir um novo cemitério municipal da prefeitura. Cidade de Biritiba-Mirim. Okay. Só que ele estava com um problema para construir um novo cemitério municipal por questão ambiental, que tinha que ter licença da CETESB, não sei quem, e ninguém autorizava. Então, um cemitério lotado, o outro sem poder construir. O que ele fez para chamar a atenção? Fez uma lei municipal proibindo as pessoas de morrerem. Então, a gente tem uma lei que aqui na cidade de Biritiba-Mirim fica proibido morrer. Por favor, para dar um corte legal, como é que você que é de Biritiba-Mirim... Não pode morrer. Se morrer... não vai ser enterrado. Exato. Não é absurdo isso. Então, teve essa lei municipal. Claro que ele fez isso, né? Para chamar a atenção de alguma forma, porque ele precisava resolver esse problema. E resolveu. Mas, como faz muitos anos, né? Isso a gente estudou na faculdade, provavelmente tenha resolvido. Mas a gente teve essa lei de ser proibido morrer na cidade de Biritiba. Imagina, o cara tá no hospital, tá lá a placa. Proibido morrer, né? Tem tipo a bolinha com o X e o cara... É proibido você morrer aqui. Mas a gente sabe que isso não é exclusividade de cidadezinha pequena, de lei municipal. Por quê? Porque a gente tinha, alguns anos atrás, eu não sei quem é o autor desse projeto de emenda constitucional, então uma PEC, para mudar a lei maior que a gente tem, que é da Constituição, para incluir no artigo 5º o direito à felicidade. Então, era uma garantia constitucional à felicidade. Então, a gente teria lá no Congresso Nacional essa discussão. Você não pode acordar puto, não pode... Não, porque você tem a garantia do direito à felicidade na Constituição E se você Federal. acordar puto e de repente sair puto... Você está inconstitucional. Olha, o Brasil não é para... Eu tô te perguntando isso porque assim, direito é uma coisa que as pessoas acham que não tá aplicada na sua vida. Tá, sim, todo dia. Todo dia, exato. Todo dia. Tudo que você faz tá relacionado ao direito. Sim. E você tem a legislação municipal, né? Estadual e federal.
federal. A federal... Além de tratados internacionais, que são incorporados no nosso ordenamento, né? Realmente é muito difícil. Ser advogado no Brasil é uma coisa difícil. Cada vez mais, a gente tem visto a advocacia se especializando. Isso aconteceu há alguns anos com a medicina. Ela vai se nichando, né? Exato, se nichando. E agora, na última década, principalmente na última década, a gente viu esse movimento acontecer na advocacia. Isso é bom ou ruim? Eu acho que é bom, é positivo. É positivo porque a gente vai ter cada vez mais especialistas em determinadas áreas. Eu, que sou do interior, via lá na cidade de Bastos os advogados fazendo de tudo. Eu, quando cheguei em São Paulo, fazia um pouco de tudo. É que você me falou, a sua rotina. Exato. Mas se o advogado quiser olhar, pensar em questão de década, como ele vai estar daqui 10, 20 anos, eu acho que o advogado precisa já começar a escolher uma especialidade, porque daqui a pouco a advocacia vai ser dos especialistas, especialmente porque a gente tem tido muitos advogados entrando no mercado. Hoje nós somos em 1.300.000 e é um número que só cresce. Tem mais advogado que médico. Muito mais. Muito mais? Muito mais. Você quer um comparativo interessante? Ó, a gente tem no estado de São Paulo cerca de 350 mil advogados ativos trabalhando. 350 mil para um universo de 2 mil juízes. Nem 10%? Entendeu? Exato. Nem 10%, nem 1%, né? Então a gente tem 0,5% praticamente de proporção entre juízes e advogados. E a gente vê um número crescendo, inclusive. Por quê? Porque também nas últimas 2 décadas a gente teve uma banalização do ensino jurídico, que é o quê? A multiplicação de faculdades de direito. A gente tem muitas que prestam um mau serviço, inclusive, de ensino jurídico, especialmente no ensino à distância. O EAD veio com algo positivo, que é a democratização. Mas você acha que isso, que você falou do EAD, é mais do aluno ou é da faculdade? Ou é de ambos? O que você fala? Então, a pessoa ser boa, por exemplo, porque a pessoa pode fazer um EAD numa faculdade que não é tão boa, Sim. E de repente você tem uns puta destaque e ser uma pessoa, bem... não é bem relacionada, uma pessoa que tem um bom desempenho dentro do seu trabalho, ser um ótimo advogado, vir a ser um juiz, um exemplo. Então, assim, é que se você pegar os números de mais da metade das faculdades, elas não têm um índice bom de aprovação no ENAD, por exemplo, que é o Exame Nacional do Ensino Superior, que são faculdades que não formam bons profissionais, apesar de ter bons índices de aprovação no exame de ordem, por exemplo. Então, o cara, ele consegue fazer uma faculdade de Direito EAD e passar na OAB. Porque ele faz um cursinho específico, faz um intensivão e passa na OAB. Mas ele não vai ser um bom profissional. Então, isso seria mais ou menos, não vou falar um cartel, mas eles casam. Então, eles vendem um curso meia boca para depois te vender um curso que vai te realmente levar. Tem outros cursinhos, tem outros. Mas a mesma faculdade te oferece os dois. A gente tem alguns cursinhos que já são muito nichados nisso. Então, você faz a faculdade toda... Tem alguns. Então, o cara faz a faculdade toda numa faculdade ruim e depois ele faz 3 meses de intensivo num cursinho bom. Entendeu? E ele passa na OAB. Mas não vai ser um bom profissional? A gente tem visto uma dificuldade aí na qualidade dos serviços jurídicos, porque entendeu? Tem muito advogado que ele prefere... E hoje, criou um nicho de um advogado assim, vamos fazer o trabalho... Vamos falar o sujo, vai. Mas o cara fica ali na porta da penitenciária, o cara busca, o cara que tropeçou na rua para processar. Porque tá cheio de advogado assim. Sim. O cara se inscreveu na academia, ele foi lá, não avisou nada, não encerrou o contrato, não informou ninguém, continuou, deixou recorrente. Beleza, dá para fazer um acordo. Mas o cara vai lá e abre um processo para tentar ganhar 10 mil da academia, sendo que ele gastou R$100, um exemplo. Então, eu tenho um trabalho lá na Ordem, um dos trabalhos que eu faço lá é de ser relator na Câmara Recursal do Tribunal de Ética e Disciplina, que é o tribunal que julga o trabalho ético dos advogados, né? Infelizmente, a gente tem visto muitos jovens advogados, principalmente, pessoal em início de carreira, cometendo ilícitos éticos, como pegar o dinheiro do cliente e não fazer o repasse total. A gente tem muito disso. Perda de prazo. Então, o cara tem uma sentença, tem um prazo para recorrer dessa sentença. Perdeu o prazo, protocolou o recurso no prazo errado, e aí já era, aquela sentença já transitou em julgado, né? Ela começou a valer, prejudica o direito do cidadão. Então, a gente tem visto assim, muitos maus profissionais que a OAB, o que tem para fazer é, primeiro, ensinar, amparar.
É dar curso, dar oficina, incentivar o estudo em marketing, em gestão, em empreendedorismo, em questões técnicas. A imagem do direito hoje no Brasil está um pouco manchada, né? Se você for analisar, não estou dizendo por questões... Acho até por questão política, mas está um pouco manchada, mas por esses pequenos casos, essas pequenas coisas que você vai olhando, você fala, contratei um advogado, não sabe, mas o advogado me passou a perna. Você fala, como assim? Sim, tem isso. Então, por isso que a gente precisa de uma OAB séria, justamente para filtrar os bons advogados dos maus, o joio do trigo, né? Punir, por exemplo, o cara quando ele tem 3 suspensões, ele é automaticamente expulso. Ele perde o direito de advogar. A gente julga todos os meses lá expulsões no conselho da OAB. Alta? A gente tem, todos os meses a gente tem um advogado sendo expulso. Então a gente ainda... Mas tem um detalhe, né? Todos esses processos são sigilosos. Então, a gente não consegue divulgar isso para a sociedade. Então, mas será que se divulgasse, talvez melhoraria um pouco a imagem? Seria um trabalho, mas daí a gente teria um problema de esbarrar no quê? No direito do cara de não ser exposto. É porque... Entendeu? A imagem do direito, ela vem caindo... Galera, porque mais velha vai lembrar daquele filme Advogado do Diabo. Ali ele já começa a desconstruir que muita gente acha que advogado não presta, que advogado é mau caráter, que advogado só quer levar vantagem. Não, e tem muita gente boa dentro da advocacia, muita gente como você, como outras pessoas que estão lá trabalhando, que fazem o bem. E as pessoas só atrelam ao mal. E é uma coisa chata, ruim, porque assim, você deve ter ouvido, às vezes, de familiar, às vezes. Você quer ser advogado não presta. Presta concurso para juiz, para Ministério Público e tal. Mas, assim, eu vejo que o que a OAB pode fazer para lutar contra isso tem feito e tem entregado um trabalho sério para diminuir o número de maus advogados, de punir, advertir, suspender, expulsar muitos deles. Mas é claro que a gente não consegue vencer esse universo de 1.300.000 advogados que, se tiver uma porcentagem mínima fazendo um mau serviço, vai ser muito mais divulgado do que o que faz o bom serviço. Por isso que acaba sendo um ponto negativo. Porque eu olho e falo, porra, cara, eu tenho amigos que são advogados, eles são pessoas maravilhosas. Sim. E no Brasil, às vezes, parece a impressão que dá, é mais fácil ser advogado de bandido do que ser advogado de quem faz a coisa certa. O que eu busco fazer, por exemplo, pessoalmente, quando eu estou na Jovem Pan, é fazer um comentário isento, sério, a respeito do direito. Olha, nesse caso funciona assim, 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 a lei diz isso, os tribunais dizem isso, então está correto aqui, está errado ali. E ser honesto é muito bom, né? Porque a gente não é pego no equívoco, na incoerência. Então, quando eu faço isso, eu faço para comentar, por exemplo, a soltura do Sérgio Cabral. A gente vai entrando nos temas jurídicos que ajuda também a tirar credibilidade, exato, né? Do mesmo jeito que eu falo a respeito da ilegalidade da prisão do Lula e da impossibilidade de se prender o Bolsonaro. Então, quando você fala de direito, tecnicamente, com seriedade, sem apego nenhum às figuras que estão envolvidas, mas simplesmente à letra da lei, ao que diz a Constituição, você tem a consciência tranquila para não ser pego em incoerência. Porque você falou do negócio do processo, muita gente... Inclusive, eu estava no dia que você gravou aqui o do Rodolfo. Eu entendo perfeitamente que houve, sim. Que se tivesse seguido o trâmite normal, talvez a gente não estaria nessa situação. Ele não estaria, provavelmente, concorrendo a nada. Mas foi passar o carro na frente dos bois. Sim. E no caso do que ocorre agora, também tentam passar o carro na frente dos bois, o que é errado. Por exemplo, teve um negócio da manifestação, quando você olha, você vê o caso e fala, cara, existem outras maneiras de você... trela, sei lá, segura a documentação, faz aparecer para fazer depoimento próximo à sua casa, você não precisa reter todas as pessoas. Então, essa parte, essa insegurança jurídica, ela tá dos dois lados. Tá. Ela tá dos dois lados. E os dois lados têm seus pontos corretos e seus pontos errados. Que acho que as pessoas não entendem. Então, quando eu vi você falando aquilo, eu falo, cara, eu entendo o que ele falou e eu entendo que, assim, foi uma coisa meio... A pessoa quis ser mais midiática. Sim. Ela aproveitou a deixa. Como não foi o senhor Joaquim Barbosa, no período que ele gozou dessa... popularidade, mas ele nunca passou do limite. Ele poderia ser totalmente a favor do cara que ele estava julgando, entender que o cara é o cara que é ídolo dele, isso, aquilo. Mas na hora que ele julgava, ele era uma pessoa íntegra. Eu vou aplicar a lei. Não me importa se é um cara que eu goste, eu vou aplicar a lei. Que é um cara íntegro. Que no caso, eu vejo como
com a questão de integridade, porque eu entendo que o viés dele é totalmente ao contrário do que ele aplicou. Sim. O Joaquim Barbosa ele foi um cara muito corajoso na época, né? Porque ele foi um dos primeiros, né? A ser um juiz, um magistrado, especialmente na Suprema Corte, a julgar pessoas poderosas e condenar, né? Assim, integridade eu acho que é muito forte no meu ponto de vista como advogado, porque ele protagonizou uma das piores cenas que a gente tem na nossa história do judiciário, que está marcada para sempre no Supremo Tribunal Federal, que foi a expulsão de um advogado da tribuna, do plenário do STF. Impediu o uso da palavra pela ordem, que é uma prerrogativa da advocacia, que é um direito. Que é exato, está no Estatuto, no artigo 7º, no plenário, e mais do que isso, expulsou o cara. Então, assim, quando você tira um advogado de uma corte e de um lugar que é um símbolo de justiça, você está dizendo que não precisa de defesa, que basta a eles lá, os julgadores. E a Constituição diz que a advocacia é indispensável. Indispensável. Não pode dispensar para a administração da justiça. Que é por isso que dizem que as nossas leis são boas, porque assim, mesmo que o cara cometa o crime mais hediondo, ele tem direito à defesa. A gente viu essa semana, recentemente, as duas moças que foram presas na Alemanha com malas cheias de cocaína, de droga, enfim. A primeira notícia liga essas duas mulheres, a imagem delas, a cara delas, a história delas, as famílias delas, os nomes delas, a um crime de tráfico internacional de drogas. E grave, de 20 quilos de cocaína. Não estamos falando de um... Exato. Imagine se a gente não tivesse direito à defesa, nesse caso. Se a gente não tivesse contraditório. Se a gente não tivesse presunção de inocência. Essas mulheres já estariam condenadas para sempre. Agora se provou que elas não eram as proprietárias da mala. Que fizeram uma troca de etiqueta. Entendeu? E agora elas foram soltas. No caso da escola base, é um dos mais, né, assim, midiáticos, que é um caso ensinado em todas as faculdades de Direito e em todas as faculdades de jornalismo. Na escola, é isso? De uma denúncia que teve há 20 anos atrás, salvo engano, mais de 20, né? Que uma escola estava abusando das crianças. Isso, essa eu lembro disso. Tinha um abuso de crianças que estavam denunciando e tal. A escola foi apedrejada, faliu, né? Porque todos os pais tiraram as crianças. A família ficou sem... A família acabou com a atividade, enfim. Assim, um dano irreversível, nunca mais. Você pode falar 20 vezes que eles são inocentes. Nunca mais ninguém vai devolver para eles a dignidade. E aí eu acho errado, né? Porque assim, na hora de divulgar, eles divulgam com uma força. Na hora de fazer a retratação... É uma notinha no cantinho. De 2 linhas ali que acabou. E não é uma coisa legal. Porque assim, se eu falar alguma coisa aqui, a pessoa quer vir... Ela tem o direito de vir aqui se defender e falar, pôr o ponto de vista dele. Eu vou ter que aceitar e falar, mano, concordo, agora eu entendi por que acontece. Exato. Então, por isso, assim, eu sou um grande defensor, não poderia ser diferente, né? Do direito de defesa, do contraditório, presunção de inocência. Depois que a pessoa é condenada, que teve acesso a provas e que alguém bateu o martelo de que ela é culpada, aí, ponto final. Aí, bateu o martelo. Agora, até lá, a gente tem que prestigiar essa presunção de inocência. A gente tem vários políticos, por exemplo, que nunca foram condenados a nada, mas que algum dia alguém soltou num jornal que o cara está envolvido na máfia não sei do quê. Fake news, né? Exato. E não é difícil, né? Pô, um cara tem um bom contato com um jornal, com uma mídia, ele solta essa... A gente tem esse veneno assim, nunca mais esse cara recupera. Essa brecha tem um vídeo no tutorial na internet do cara que hoje cuida da comunicação do governo. O cara ensinando como você pode fazer esse tipo de coisa. Porque assim, por exemplo, Kobayashi bebe água em caneca contaminada. Você fala, mas como assim? Um lote das canecas que foram compradas pelo podcast e tal. Aí eles inventam toda uma narrativa, mas essa que estava com ele não estava. Exato. E outra, possivelmente. Não precisa nem de uma narrativa inteira para alguém acabar com a vida do outro num post como esse. É só um título midiático, espetacular, sensacionalista, pronto, aquilo já repercute. E nunca mais o cara recupera. Então, assim, é muito perigoso, muito perigoso. Por isso que a gente precisa de uma advocacia mais forte, com mais bem avaliada pela sociedade, né? Com uma imagem mais positiva perante toda a sociedade, justamente para a gente cada vez mais enaltecer esse direito à presunção de inocência, a uma defesa técnica, para a gente evitar injustiças, né? Não, porque é isso que você leva um pouco também na Jovem Pan na hora do debate, porque as pessoas debatem
Por exemplo, tem uma pessoa, vai ter provavelmente alguém da bancada que é aquela pessoa mais... Fala a língua do povo. Eu falo a língua... Eu, por exemplo, falo a língua do povo. Eu tento simplificar as coisas, né? Sim. Não adianta você falar, é rebiboca da parafuseta. É. Você tem que falar, não, vai trocar o fusível. Pronto, é mais prático. O cara fala assim, né? Isso. Então, assim, tem que ter esse curso. Porque, assim, a dona de casa que tá vendo, o senhor que tá vendo, nossos pais talvez tenham uma mentalidade um pouco diferente, mas não é retórica, é como eles foram criados. Sim. Eles não vão entender se pegar, por exemplo, o cara falar como, olha... Vá morder as nádegas de seu progenitor. Tipo, entendeu? É uma coisa tipo do Denéias, né? Você fala, mano, como assim? O que ele falou? Não sei. Você mandou alguém a merda. Fala, não foi isso, foi outra coisa, né? Então, assim, as pessoas... essa frase que eu falei agora, se eu colocasse... vai ter gente procurando no chat GPT para saber o que significa, tá? Porque tem essa molecada nova não sabe o que é isso. Né? Sim. A gente sabe. Então, às vezes você coloca... Então, acho que tem que ter esse contraponto. É legal, muito... Tô adorando o papo com você. Se deixar, eu fico aqui até amanhã, porque eu sou curioso. Sim. Você é um cara que agrega bastante, apesar de ter, às vezes, ter uns pontos que, assim, não vou concordar 100%, mas é um ponto legal. Você explica o direito de uma forma que as pessoas entendem, que, assim, não é aquela embramação, aquela coisa, aquela enrolação, parágrafo 30, não sei das quantas, emenda, não sei... Não, você vai lá e fala, é isso. A lei diz isso. Eu já vi você defendendo pessoas que falam, não, mas como assim você... Tô defendendo. Como as pessoas ficam bravas quando às vezes você discorda, por exemplo, o político fez a manifestação, ele pode até ter falado a coisa certa, fez de forma errada. Sim. É aquilo que você falou, as pessoas procuram o recorte. Exato. E as pessoas não têm o menor cuidado com quem está atrás. O que vai acontecer, com quem vai ser prejudicado com aquilo. Sim, sim, sim. Sim, é essa nossa sociedade que a gente está vivendo ultimamente, né? Infelizmente, essa era digital veio e ninguém ensinou, né? A gente a lidar com isso. Você sabe que quando a gente teve, nas primeiras décadas do século passado, a popularização dos carros, dos automóveis... Na década de 80, eu acho, né? Começa na de 80, mas melhor em 90. Não, mas bem lá atrás, quando começou os primeiros lá no Ford. É isso, lá nos Ford. Você sabe que era um número altíssimo de acidentes de trânsito. Né? Não tinha legislação. E não tinha legislação, não tinha uma educação, não tinha uma autoescola, não tinha nada. Então as pessoas andavam de carroça, de bicicleta, sei lá, andavam triciclo, cada um de qualquer tipo de transporte, mas não de automóvel. De repente, o cara tem poder, comprou um automóvel. Começou a dirigir aquilo, começou a bater, não tinha contramão, não tinha preferência, não tinha pare, não tinha nada. Atropelava. Exato. E assim. A mesma coisa aconteceu com as redes sociais no início dos anos 2000. É um acesso que ninguém sentou aqui com todo mundo. Gente, vamos sentar aqui, ó. Vamos ver os prós e os contras. Vamos saber como que mexe com isso. O que pode dar de errado se você ir por esse caminho. O que pode dar de certo, de errado. Vamos aprender a mexer nisso. Ninguém sentou com a gente e ensinou a mexer. Então, foi uma sociedade inteira com um instrumento na mão fazendo agora o que está fazendo nessa nossa geração, que é propagação de muito conteúdo bom, nós estamos aqui, mas também de muito conteúdo negativo, de propagação de ódio, de crime, esses crimes terríveis que estão acontecendo nas escolas, que são organizados e multiplicados pela internet para crianças. Sim, porque eu acho que assim, a internet, que ela tem que ter um controle dos pais. Mas é censura. Não, tem que ter um controle dos pais. Conteúdo sexual, conteúdo violento, não. O problema não é o jogo que faz, o moleque faz isso. O problema é o amiguinho comentando do jogo. Porque como a gente comentava das coisas antigamente, eu jogava Atari, mano, joguei Pac-Man, cheguei na fase 15, pô, da hora, passei... fiquei voando no... Esqueci o nome do joguinho, aquele que... Não sei, aquela gun, que a gente falava que era... Não sei se era Top Gun, era alguma coisa. E a gente... Pô, cheguei, zerei o jogo. Era tipo 20 fases, você ficava se matando, varava a noite pra fazer isso. E você comentava ali. Aí o outro falava, você tá mentindo. Eu não vi. Então, assim, hoje em dia o moleque faz, ele tira a prova e manda. E aí conhece uma geração de pessoas que às vezes são imbecis. Exato. O cara que faz um negócio como esse é um cara que é imbecil. Exato. E aí, cadê aquela nossa conversa, né? Cadê os legisladores para adequar a legislação atual ao que nós temos visto acontecendo? E eu vejo Cadê a lei para responsabilizar os pais? Porque o pai tem que ser responsável por tudo que uma criança vê e tudo que uma criança faz nessa idade. Entendeu? O cara não adianta. Enquanto a lei não vier e não responsabilizar esses caras, e o cara ter a consciência de que, se eu deixar meu filho solto com o celular na mão a infância toda e ele sair praticando violência na escola,
vai ser responsabilidade minha. Eu posso ser preso por isso. Tem que ter essa evolução. Eu acho que tem que ter. Pode ser um exagero, pode não ser, mas isso tem que ser discutido de alguma forma que não é. A gente era punido quando era criança. O pai levantava a mão, a gente abaixava a orelha e falava, tá bom, pai, desculpa, perdão. A pessoa tem que entender que tem que ter regras. Claro. E hoje em dia eu acho que as pessoas, principalmente no âmbito de direito, confundem a questão moral e a questão ética. Que são duas coisas diferentes. Eu não sei qual é o filósofo que diz sobre isso, mas a questão moral é o que eu acho para mim. Ela é do indivíduo. Então, por exemplo, se eu quero andar nu, dentro da minha casa eu tenho esse livre-arbítrio para fazer o que eu quiser, andar nu, tal. Posso até ir na varanda, que eu não vou estar infringindo a lei, desde que eu não esteja fazendo nada ilícito. Só que durante a ética de uma sociedade, que é o que gera uma sociedade, não rola. Não rola. Sim. Não rola porque, assim, se eu andar nu na rua, eu vou estar infringindo a lei. Você está afrontando os valores de outras pessoas. Né? A moral, você se restringe aos seus valores. Para você não afronta nenhum valor. Exatamente. E as pessoas estão querendo colocar a moral acima da ética. Então, as pessoas criam uma regra moral delas e elas querem impor à sociedade. Eu acho que isso vamos dizer, tem uma coisa que eu estava lendo algum dia. Eu sou um cara que, às vezes, eu vou da que eu acho que é a dialética hegeliana, que é que você cria não é um problema, eles usam outro termo, você cria um problema, esse problema você não tem a solução real, mas você debate esse problema e aí você finge que a solução real do problema é o que você impôs no começo, o que você disse lá no começo. E isso é meio ruim, porque cai nisso, você está colocando a sua moral à frente da ética de uma sociedade. Porque tem aquela coisa... Você sabe, por exemplo, você falou que as sociedades mais evolutivas europeias, que têm mais tempos e tudo mais, elas sabem que, por exemplo, você não pode pegar e atropelar uma pessoa na rua, você não pode sair por aí dando porrada em todo mundo, porque você não é viking. Para chegar lá, toma machadada. Então, essa é a evolução. Que nas sociedades mais emergentes não tem. E você pega que as características delas são as mesmas. Então, acho que a lei é... Como você falou, temos que nos preocupar com o que vem pela frente. Quando eu falei do negócio da inteligência artificial, ninguém ainda sentou. E eu me preocupo porque tem a rede social. A rede social hoje é mais fácil, os mecanismos são mais fáceis de cortar. Dá para fazer controle, um monte de coisa. E o pai tem que aprender que ele tem responsabilidade sobre o filho, sim. Sim. Só que, assim, na sociedade onde a moral está acima da ética, eu acho que começa a complicar um pouco a coisa. Sim. Você acha que até onde isso vai... E aí o pai ensina o filho chega na escola... É desensinado, às vezes, também. Tem todos esses perigos da sociedade. Você acha que o nosso ensino decaiu? Isso é fato. As crianças... Na escola pública, as crianças não aprendem nem ler. Imagina só. Triste isso, né? A gente tem uma porcentagem, eu não vou falar aqui porque eu não tenho o número exato, mas uma porcentagem altíssima de analfabetos funcionais. O cara lê uma frase inteira, ele até consegue identificar as sílabas, juntar as sílabas, formar as palavras, a frase toda. Mas ele acabou de ler a frase, perguntar para ele o que ele entendeu, ele não entendeu nada. Entendeu? Então a gente tem assim uma dificuldade terrível. Ele não consegue interpretar, né? Não consegue interpretar. No ensino público. Quem quiser, pesquise aí a porcentagem dos analfabetos funcionais e você vai encontrar diversas pesquisas que são números altíssimos. Mas as pessoas também confundem às vezes, por exemplo, porque assim, você vai ler uma frase, as pessoas podem entender e aquele entendimento dela ser diferente do seu. Isso não torna ela analfabeto funcional. Não. Porque o cara conseguiu interpretar do ponto de vista dele. Perfeito. Uma música, por exemplo. Sim. Mas eu entendi que assim, a frase é diferente do que você está falando. Ele queria falar sobre isso, ele queria falar sobre aquilo. Sim. Há esse contexto. Sim, que as pessoas... a interpretação dá essa margem, né? Ela estica. Virou uma ofensa falar analfabeto funcional. Ah, é? Tem essa também? As pessoas usam, por exemplo, você falou, mas analisa a frase, não pega só o recorte da frase, pega o texto inteiro e lê. Ele tá falando sobre isso. O cara, não. E ele insiste naquele trecho que ele interpretou daquela forma. E ele não sabe. E aí a pessoa passou a ofender, você é um analfabeto. Não pode. Então, pois é. Mas eu me preocupo com o ensino. Eu tenho um filho pequeno aí, né? Tem 6 meses, fazendo hoje. 6 meses de idade. Eu não sei como é que vai estar daqui 7 anos o ensino, quando ele entrar em primeira série, primeiro ano. Tem um homeschooling, né? Que é fruto exatamente desse descontentamento de muitos pais com o sistema de ensino que a gente tem, né? Que está crescendo. Cada vez mais crescendo, né? Os pais educando os filhos em casa, dentro de casa, o que eu acho muito perigoso também, porque eu acho que as crianças precisam ter contato
Com outras crianças, com crianças diferentes, com crianças de outras ideias, com crianças de outras educações. A gente num debate bem grande, porque assim, o problema não é a escola, o problema é quem está ensinando na escola. Porque a partir do momento que os pais entenderem que o professor passou aquilo, fala, olha, vamos chegar 10 pais na escola e falar isso não é legal. Se você não colocar essa professora, sei lá, para fazer qualquer outra função que não seja lecionar para o meu filho, porque ela está ensinando uma coisa que não é. E ele gritar, porque ele não tem... Do mesmo jeito que não pode bater, o professor não pode gritar com o aluno de uma forma impositiva, colocando aquilo. Ele tem que ouvir o aluno, entendeu? Quando ele ouvir o aluno, se os pais começarem a bater na porta da escola e juntar 10, 15, 20, 30 pais, eles vão conseguir mudar. O movimento não é denunciar e abrir, porque a escola, se for particular, ela depende do seu dinheiro. E ele tem que deixar bem claro, olha, eu que pago, eu que isso, eu que aquilo... Não é que eu quero isso como regra para o meu filho, isso é o que a sociedade, a ética da sociedade pede. E esse professor está descumprindo essa ética. Sim. Então, é o que, como você falou, medo a gente tem, mas a gente sabe como ter a solução. Isso juridicamente até. Se juntar 10 pessoas para abrir uma ação, a escola automaticamente já fala, eu vou evitar esse problema e vou tirar esse cenário. Mas o maior problema, eu acho que é até nas escolas públicas, na verdade. É maior. Porque daí não tem essa pressão financeira. O diretor ele vai continuar recebendo o salário pressão dele. dos pais. Uma pressão política, né? Na verdade. Sim. Impositivo, que aí é uma disputa terrível, a nível nacional, gigantesca, mas que precisa existir. Mas ainda é muito preocupante, eu tenho essa preocupação e... Não, nós temos. Porque eu tive professores que eu discordava completamente deles, mas eu tirava a melhor nota na matéria dele, porque eu colocava a resposta que ele queria e atrás eu colocava um adendo, embaixo eu colocava um adendo do que era. Realmente era. Eu falei, cara, é sinal que você leu, é sinal que você estudou. Se você me respondeu o que eu queria, mas você colocou e você tem uma opinião forte, use isso ao seu favor para a vida inteira. Era um professor que discordava de mim na questão de total. Mas ele falava, cara, você é um dos melhores alunos que eu tenho. Eu gostaria de ter 10 como você. E não estou me falando isso não porque eu já ouvi elogio de professor de história, é uma matéria que eu gosto. Sim. De professor de história fala, cara, você sabe bastante disso. Por que você não se... É que eu sou um cara preguiçoso para ler. Você seria um bom aluno de direito, então, Celcinho. Sabe por quê? Porque na faculdade de direito, às vezes, um aluno dá uma resposta totalmente diferente do colega. E ambos acertam. Por quê? Porque se você fundamentar a sua resposta de acordo com uma corrente jurídica, você acertou. Mesmo que seja diametralmente oposta à outra tese, à outra resposta. Tá aí, ó, você está convidado, então, a ser meu sócio. Mas eu tenho preguiça de ler. Só de pegar a Constituição, já vou falar, nossa... Cara, com o tempo aprendi que, assim, eu leio, mas eu tenho que ler coisa rápida. Prefiro visualizar, acho que a internet me estragou. Bom, o papo tá maravilhoso, mas infelizmente a gente está chegando, como diriam os Teletubbies, é hora de dizer tchau, né? Deixa aí os seus planos, o que você anda fazendo, suas redes sociais, para as pessoas seguirem, para as pessoas acompanharem o seu trabalho na Jovem Pan todos os dias. São todos os dias? Sim, praticamente todos os dias na Jovem Pan. Suas redes sociais. Se quiser deixar o escritório, pode deixar o Instagram do escritório para as pessoas seguirem e saber um pouco mais. E, prazer enorme. Imagina. Deixa suas considerações finais para a galera. Eu quero te agradecer, Celcinho. Muito obrigado pelo convite. Fiquei muito honrado de vir aqui no Como é que pode? Espero voltar outras vezes, futuramente. Futuramente, se Deus quiser. E convidar o pessoal aí a seguir Kobayashi ADV no Instagram, no Twitter. Lá publico coisas que eu faço na Jovem Pan, publico coisas que eu faço na OAB e muito da advocacia também. A gente comenta bastante coisa lá. Pode seguir lá que você vai acompanhar. E na Jovem Pan a gente está lá quase todos os dias no Jornal Jovem Pan das 8 às 10 e de vez em quando no Linha de Frente das 2 às 4 da tarde com o Thiago Pavinato, de vez em quando com o nosso amigão Rodolfo Maris, que foi quem nos apresentou, né? Rodolfo é um amigo que a vida me deu. É o seguinte, antes de terminar, não esqueça de curtir, compartilhar, seguir, ativar o sininho, deixar o seu like, comentar, porque isso é muito importante pra gente. E como a gente tá nesse clima meio Jornal da Manhã da Jovem Pan, vamos se despedir de uma forma diferente hoje, cantando assim, vambora, vambora, tá na hora, vambora, vambora. Valeu, um abraço, até a próxima. Quer ter sua marca vinculada a um podcast mais ascendente do Brasil? Então é muito fácil fazer isso. É só discar o número que tá aqui embaixo e a gente tá te esperando.